Graça e paz, igreja. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia em Mateus 7, 12. Mateus 7, verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por mais esta oportunidade em tua casa, Senhor. Clamo a ti, Senhor, pela tua graça mais uma vez, para cumprir, Senhor, a tua palavra, trazer aquilo que o Senhor determinou. Que tudo que eu disser a partir de agora, Senhor, seja movido única e exclusivamente pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que nada que seja fruto da minha vontade, Senhor, sequer me chegue à boca, Senhor. Nós já te louvamos, te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos trouxe nesta noite, em nome de Jesus. Pode se sentar. O tema que nós vamos falar esta noite é: cresçamos e deixemos as meninices. Algumas coisas que o pastor falou aqui são fruto justamente da nossa imaturidade. Você percebe como todas essas coisas, elas são comportamentos de crianças. Nós cantamos aqui, quero ser como criança, e talvez nós estamos levando isso um pouquinho ao pé da letra. Nós percebemos o quanto nós nos assemelhamos a crianças nos comportamentos que já deveríamos ter abandonado. Nós falamos muito, queremos expor os nossos conhecimentos, mostrar o quanto nós somos inteligentes, conhecedores, mas nas nossas ações nós evidenciamos a infantilidade, a imaturidade. Por exemplo, algo que é muito comum, e talvez se você puxar na sua memória, você mesmo vai perceber que você já fez isso. Quando nós cometemos um erro, por mais que você se torture com isso, poxa, não acredito que eu fiz isso, devia ter prestado um pouco mais de atenção, ainda assim, você trata como um erro, foi um erro. Mas quando outras pessoas cometem um erro, então nós tratamos como desleixo, irresponsabilidade, falta de atenção, que absurdo, é tanta irresponsabilidade. Isso é imaturidade. Por quê? A criança é assim. Não é assim? Você vê as crianças estão lá brincando bonitinho. Elas estão fazendo as mesmas coisas, brincando juntas. Mas quando uma delas faz exatamente a mesma coisa que a outra, ela vai lá, ela vai contar para a mãe dela, ela vai falar que o outro está fazendo uma coisa que não deveria. São comportamentos de criança. No nosso meio, infelizmente, na nossa vida cristã, com os nossos irmãos, nós vemos isso. São irmãos que estão um falando do outro. Porque aquele irmão, ele não deveria ter feito isso, ele saiu assim, ele fez aquilo. São comportamentos de criança, de meninos ainda. Nós vemos isso nos nossos relacionamentos. É fácil falar de relacionamento quando se trata de casamento, por exemplo. Às vezes a mulher reclama do marido que ele tem um comportamento assim, ele não fala o que ele quer, ele não fala o que ele pensa. E aí a mulher, na primeira situação, onde ela se sente confrontada, onde ela não se agradou de alguma coisa, o que ela faz? Ela também se fecha, ela também não fala. Não foi um comportamento infantil? Nós somos infantis em todas as nossas relações. Porém, infelizmente, no meio religioso, é onde nós mais vemos as infantilidades. São situações que chegam para ser resolvidas e você pensa que são coisas gravíssimas, que precisam realmente do olhar do pastor, de um líder. Mas quando você vai ver, são coisas bobas. É porque o irmão falou uma palavra que você não gostou. É porque o outro não cumprimentou você da mesma forma. É porque algo foi dito, foi feito e você se sentiu confrontado, você se sentiu ofendido. E são coisas infantis, que seriam facilmente resolvidas numa conversa, numa tirada de 5 minutos ou menos. Mas nós agimos como meninos, nos emburramos, não resolvemos as coisas e vamos prolongando,
piorando, e aí nós vamos evidenciando justamente a infantilidade. O versículo que nós lemos, ele diz: faça aos outros aquilo que você deseja que eles te façam. Trate os outros, diga aos outros, haja com os outros da forma como você deseja ser tratado. Perceba como isso ele não é condicionado. O versículo não diz assim: dependendo da forma como as pessoas te tratarem, trate-os. Dependendo da forma como você for recebido, receba-os. Não é condicional, é uma ordem. Faça aquilo que você deseja. Eu cresci ouvindo isso e eu nem sei se minha mãe sabia que isso era um versículo. Talvez, muito possivelmente, ela pensava que era só um ditado. Muita gente fala isso, mas pôr em prática é mais difícil. Por quê? Nós estamos acostumados a exigir. Nós queremos ser bem tratados, mas quando a pessoa não fez algo que eu gostaria, então eu já trato ela diferente, que ela precisa saber que eu não gostei. Nós queremos ser bem recebidos, mas nem sempre nós estamos dispostos a receber bem. Nós queremos ser ouvidos, mas estamos sempre prontos a falar e não a ouvir. Nós queremos que as pessoas se preocupem conosco, mas nós também não fazemos igualmente. Nós somos meninos, porque a criança não tem maturidade. O cérebro dela ainda não está totalmente desenvolvido. Então ela não sabe ainda pensar no outro. Ela ganha o doce, ela vai comer tudo mesmo. Ela pensa nas vontades dela e não nas do outro. Comportamentos de criança. E a gente faz isso. A gente pensa no nosso umbigo, nas nossas vontades e naquilo que eu desejo. Porém, nós estamos sempre exigindo e esperando dos outros que eles façam o que nós julgamos que nós merecemos, que nós precisamos, que nós deveríamos receber. Mas na prática, não colocamos em prática esse versículo. Fazer aos outros aquilo que eu desejo. Não é o que eu recebi, não é o que eu espero, é o que eu desejo que eles façam para mim. Independente de como eu fui recebido, de como eu fui tratado. Na prática, como é que deveria ser então? Se eu fui ofendido, eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado, não da forma como eu fui tratado. Se eu não fui bem recebido, eu vou receber da forma como eu desejaria ser recebido. Se eu fui ofendido, eu vou perdoar, porque é assim que eu gostaria de ser tratado. Na prática, as coisas são um pouquinho diferentes. Porém, nós ainda não crescemos. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 5, 38, e nós vamos ler até o 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É um tanto quanto desafiador essa leitura. Tudo que a gente não quer pôr em prática. É o oposto de tudo que a gente ouve hoje em dia. Por quê? Você ouve as pessoas dizendo coisas como: se não fazem por você, você não tem que ficar fazendo pelos outros. Mas aí nós lemos aqui o quê? Se alguém te pedir emprestado, não dê as costas. Se alguém te pedir a túnica, deu tudo que você tiver ali. Pediu para andar 1 milha, ande 2. Deu um tapa, vira a outra face. É tudo exatamente o oposto que nós ouvimos. O mundo diz para você, ninguém faz por você, não faça também. Ninguém se preocupa com você, não se preocupe também. É isso que a gente ouve. Porém, esta palavra é para gente madura,
Para gente que entendeu que eu faço o que eu preciso fazer e não aquilo que eu desejo fazer. Porque a verdade é que todo mundo quer retribuir. Todo mundo quer fazer conforme foi feito a mim. Se eu fui maltratado, eu vou dar o troco. Eu quero pagar na mesma moeda. Se as pessoas não me ouvem, eu não vou ficar ouvindo também não. Se as pessoas não se preocupam, eu não vou ficar me preocupando também. Ninguém vem atrás de mim, ninguém me ajudou. Na hora que eu precisei não tinha ninguém. Por que eu tenho que fazer pelos outros? Porém, Jesus nos chama a ser maduros, perfeitos como nosso Pai. E aí é que entra a nossa dificuldade. Nós sabemos e gostamos de dizer que o Senhor é nosso Pai, que Ele nos perdoa, que Ele faz mesmo que nós não merecemos. Mas, na prática, nós não nos igualamos ao Senhor, não queremos ser como Ele, não queremos tratar como Ele trata, nós queremos fazer como o mundo tem feito. Então, se alguém não é digno do meu perdão, do meu amor, do meu sorriso, eu vou responder a Ele da forma como Ele me trata. E é isso que nós fazemos. Maturidade é desconfortável. Agirmos com maturidade é desconfortável, porque é um chamado para fazermos o oposto da nossa vontade. Nós vamos estar sempre desejando fazer aquilo que vai saciar a minha vontade, a minha justiça própria. Se eu julgo que algo não foi agradável a mim, o meu desejo vai ser fazer algo que vá corresponder a isso, vá fazer justiça a mim. A minha vontade sempre vai ser de fazer aquilo que vai me agradar, que vai responder aos meus desejos. E Jesus nos chama a fazer o oposto, a sermos maduros, a darmos aquilo que eu desejo receber, não o que eu recebi. A responder ao outro perdoando porque eu quero ser perdoado pelo Senhor. A ajudar porque eu quero ser ajudado quando eu precisar. A socorrer porque eu quero ser socorrido também, não pelo que eu já vivi. Jesus não nos chama para viver no passado. Eu não fui socorrido, eu não fui ajudado, eu não fui ouvido. É passado. Agora eu vou agir de acordo com aquilo que eu desejo viver ainda. Eu quero ser socorrido, eu quero ser abençoado, eu quero ser perdoado. Faça aos outros aquilo que você deseja que os outros vos façam. Jesus nos chamou para viver para frente, não para trás. Não daquilo que nós passamos, não daquilo que nós recebemos. Pouco importa, não adianta nós chegarmos, mas Senhor, o Senhor sabe o que a pessoa fez, o Senhor sabe. E Ele vai olhar para nós e dizer, que me importa? Prossiga olhando para frente. Responda com aquilo que você deseja receber, com aquilo que você quer de mim também. Porque o que Jesus nos diz é, se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, eu também não perdoo. Por quê? Faça aos outros aquilo que você deseja que os outros vos façam. Jesus nos chama para olhar para frente, abandonar o passado, não condicionar os nossos relacionamentos, sejam eles matrimoniais, de amizade, congregacionais, independente de quais sejam. Não há condição, não é faça aos seus irmãos da fé, faça aos outros, qualquer um deles. É por isso que ele conta a história, a parábola do samaritano, para nos dizer o quê? Se fosse eu caído, sofrendo, machucado, abandonado, como eu desejaria ser tratado? Não, eu só quero ajuda se você for o meu irmão de fé. Eu só quero a sua ajuda se você me conhece. Eu só quero... Não, nós vamos desejar ser vistos, ser socorridos, ser tratados e abençoados. E é isso que Ele nos chama para fazer e para viver na prática também. Abandonar a criança que há em nós. Abandonar esses comportamentos, as meninices, as infantilidades, as birrinhas que a gente faz, os bicos que a gente faz quando a gente se encontra diante de uma situação que não é agradável, algo que não é do meu jeito, e a gente faz o quê? Se emburra, reclama. Por que tem tanta gente que sai da igreja? Porque as coisas não eram assim, não deviam ser desse jeito. O pastor me tirou do grupo, o pastor me colocou não sei aonde, o pastor... São todas as vezes, as desculpas são sempre meninices, comportamentos de criança. Já viu a criança, se você põe ela de castigo? Ela vai ficar de bico com você por um bom tempo, dependendo. Se você diz para ela que ela não pode fazer algo, ela vai ficar emburrada.
Dependendo, ela ainda vai bater o pé para você. Nós estamos agindo como crianças. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para nós alcançarmos maturidade, estarmos plenamente aptos, crescidos, maduros, nós precisamos da palavra. Por quê? Ela vai confrontar justamente os nossos comportamentos, com versículos e passagens como essas que nós lemos, dizendo para nós como o Senhor espera que nós agimos diante de situações, dizendo para nós o que nós devemos fazer, quando devemos fazer. As Escrituras são completamente perfeitas para toda e qualquer situação, para nos corrigir, nos ensinar e nos conduzir em justiça, para sermos então maduros, plenamente preparados. Por quê? Muitas vezes, muitos de nós estamos achando que somos espirituais, que somos maduros. Porém, nós estamos agindo como crianças em situações bobas, corriqueiras, comuns. Mas, quando se trata de coisas espirituais, nós somos sábios, nós temos discernimento, nós temos visões, nós vivemos grandes coisas. Mas aí, na prática, é só alguém não te cumprimentar direito, é só alguém falar alguma coisa que você não gostou, pronto. Toda a espiritualidade, a maturidade foi com Deus. É por isso que ele diz, plenamente preparado para toda boa obra, para tudo, completamente preparado. Através do quê? Das Escrituras. Sendo assim, sabendo que são as Escrituras que vão nos dizer como nós devemos agir, de que forma, em que situações, como nós devemos agir então diante do entendimento de que devemos ser maduros, devemos abandonar a nossa meninice, os nossos comportamentos infantis. A primeira coisa que nós temos que dizer, obviamente, é que o Senhor espera que nós cresçamos. Efésios 4, nós vamos ler o 13 ao 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O propósito é que nós cresçamos, edifiquemos uns aos outros, construindo uns com os outros, para que nós possamos então chegar à estatura de Cristo, maduros como Cristo. Cresçamos e edificamos uns aos outros em amor, na medida em que cada um faz a sua parte. Nós vamos ter, muitas vezes, comportamentos infantis. E vamos perceber, se temos o Espírito, Ele vai nos ensinar, vai nos conduzir. E então nós fazemos o quê? Nós vamos consertando, nós vamos crescendo uns com os outros, vamos edificando a casa do Senhor, construindo uns com os outros, até que todos cheguemos à maturidade, ao pleno conhecimento de Cristo. Ele é o nosso cabeça e é por Ele que nós devemos ser conduzidos. Porém, nós continuamos sendo conduzidos por nós mesmos, pela nossa criança interior, fazendo birras e manhas, quando Ele exige de nós crescimento, para que a sua obra avance da forma que Ele deseja. Por quê? Se continuamos agindo como crianças,
é exatamente o fruto disso que nós colheremos, da imaturidade, que é o quê? Brigas, desentendimentos. Eu não vou mais lá porque não gosto. Não gosto quando fica falando assim. Eu não gosto que as coisas são assim. Não me agradei disso. E aí não tem crescimento. Nós precisamos avançar uns com os outros. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, cresce. Nós precisamos nos alinhar uns com os outros. E então nós vamos crescer, nós vamos avançar. Porém, se nós continuamos buscando a nossa justiça própria, as nossas exigências, buscando aquilo que é confortável, nós continuamos agindo como crianças. Nós continuamos colhendo fruto somente disso. Nós desejamos viver coisas grandiosas com o Senhor. Desejamos viver o sobrenatural. Todos estamos ansiando por movimentos, moveres na casa do Senhor. Mas poucos de nós têm realmente se preocupado em alcançar maturidade. Quando isso é condicional. Nós queremos desfrutar da plenitude de Cristo. Nós queremos viver essas coisas grandiosas, então Ele nos diz que Ele está o quê? Esperando até que todos estejam maduros, crescendo, avançando. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A grande maioria das nossas atitudes infantis são fruto de pensamentos infantis. São fruto dos nossos pensamentos pequenos. Nós pensamos como crianças, por isso agimos como crianças. Nós não temos nos enchido da palavra para então crescermos. Não há como nós dizermos que nós lemos, meditamos, estamos com o Senhor, mas não crescemos. Porque Ele disse que a sua escritura, a sua palavra, ela é completamente proveitosa para nos conduzir, nos repreender, nos ensinar. Como então nós podemos dizer que estamos sendo ensinados pelo Senhor, mas não crescemos? Se ainda agimos e pensamos como crianças, é porque não temos nos enchido daquilo que realmente pode nos dar crescimento. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que Deus espera de nós? Até então, nós já sabemos que Ele espera que nós cresçamos, que nós nos edifiquemos uns aos outros até alcançarmos maturidade, que nós entendamos que as suas escrituras, que a sua palavra nos gera, nos faz crescer, nos torna maduros, que nós cumpramos o que nós lemos no início. Sejamos bondosos, compassivos, façamos aos outros o que nós queremos que eles nos façam, perdoando uns aos outros como o Senhor nosso Deus tem feito conosco. Que haja nas nossas ações aquilo que nós falamos com os nossos lábios. As crianças fazem o contrário. Elas falam e na grande maioria das vezes elas fazem o contrário. Mãe, eu prometo que eu não vou fazer. Vai fazer. Mãe, eu prometo que eu vou comer tudo bem quietinho. Não vai comer. Mãe, é verdade, eu vou fazer assim. Quando você vê, ela já esqueceu, já fez o contrário. Nós somos chamados a olhar as Escrituras e a vivê-las, ser verdadeiramente praticantes e não só ouvintes. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Na verdade, tudo que nós lemos aqui é só um resumo, ou talvez um repeteco do que nós lemos no início. Fazer aquilo que nós desejamos que seja feito conosco. Isso é maturidade. É entender que não importa a situação, a pessoa. Tem gente que até tem facilidade de fazer com os outros, desde que sejam estranhos. Se for os da casa, já era. Se for os do convívio, eles vão receber o pior de mim. Porque, na verdade, a gente talvez até tem facilidade de tratar os outros bem. Se é a pessoa que eu vou ver de vez em quando na padaria, se é a pessoa do mercado, se é o fulano com quem eu trabalho. É fácil. Por quê?
que na verdade é relacionamentos passageiros. Então eles vão estar sempre sorrindo para mim, eles vão me tratar bem. Mas na vida comum, na convivência, naquelas situações onde a gente vai experimentar da intimidade, onde nós vamos experimentar de situações que vão nos confrontar, aí se torna difícil de agir com maturidade. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Todas as vezes que nós lemos como nós temos que nos comportar, nós somos chamados a fazer como o Senhor Deus faz conosco. Assim como o seu Deus é perfeito, seja perfeito. Assim como o seu Deus é santo, seja santo. Assim como Ele te perdoa, perdoe. Somos chamados a ser como Ele. E Ele diz que Ele é perfeito, completo, maduro. Nele não há rastro algum de dúvidas, de pensamentos diferentes. Aquilo que Ele diz, Ele é. E é assim que nós somos chamados a agir como Ele é. Não da forma como hoje eu me sinto, como eu pensei melhor. Nós somos chamados a agir com maturidade. Não importa quantos dias se passou ou como as coisas foram depois. Importa que eu faça como as coisas devem ser feitas. Como eu desejo que seja feito a mim. Como o meu Deus faria. Não da forma como eu sinto, como eu penso, como eu acho. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Todas as vezes que nós formos ler, nós vamos encontrar apenas suportem-se, sejam bondosos, sejam compassivos, façam como o Senhor faz com vocês, porque o Senhor não deixou nenhuma condição ou brecha para que nós fizéssemos o contrário. Inclusive, a passagem que nós lemos onde Jesus falou como nós devemos agir, ela já põe por terra toda e qualquer brechinha que nós pudéssemos encontrar. Ah, mas é porque você não sabe. Mas Ele já falou. O que foi que Ele disse? Tratem bem, mesmo os seus inimigos, orem pelos que te perseguem. Por quê? Qual é a recompensa de você fazer o bem, tratar bem, amar quem é bom com você? A sua recompensa está em fazer como seu Pai faz, que é o quê? Ele dá o sol a bons e maus. Ele está alimentando bons e maus. E é assim que nós devemos agir. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Criança, quando briga, quando se desentende, tem dificuldade até de pedir perdão e de perdoar. Por quê? Ela não sabe lidar com o sentimento. E aí nós agimos como crianças também. Se alguém faz algo contra mim, me ofende, um irmão, se ele nem falou comigo às vezes, eu que entendi que foi para mim, a gente tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão. Porém, nós somos chamados a ser maduros, não mais crianças. Perdoem uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ah, mas é porque você não sabe como que foi. Não importa, inclusive as queixas. Não importa qual foi a situação, não importa o que você pensa. Perdoem uns aos outros, como o Senhor lhes perdoou. O Senhor já nos perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados. Mas nós ficamos condicionando o perdão para as pessoas. Ah, mas se ele não vier e não falar assim, ah, mas se não for desse jeito. O Senhor nos chamou a agir com maturidade. E isso envolve fazer as coisas mesmo que elas não me agradem, mesmo quando as coisas não estão do meu jeito. Hebreus 5, dos versos 12 ao 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
nós somos chamados para viver de forma madura. E aí ele nos diz o quê? Que aqueles que são maduros, que são adultos, pelo exercício constante, eles aprenderam a discernir o mal e o bem. Se tornaram aptos. Por que a gente não amadurece então? Porque nós continuamos agindo como crianças todo o tempo. Não nos enchemos de conhecimento das Escrituras, não temos como crescer e desenvolver. E aí, nós continuamos sem entender as coisas e precisando que alguém nos auxilie, que alguém nos ajude. E ele diz o quê? Vocês já deveriam ter crescido, já deveriam estar aptos para receber alimentos mais sólidos, mas ainda continuam precisando de leite. E é assim que nós nos encontramos. Nós não sabemos resolver situações simples do dia a dia, não sabemos conversar e resolver as coisas como adultos, estamos nos emburrando, resolvendo as coisas através da birra, da cara feia, quando já deveríamos ser aptos para ajudar outros nessa situação. Talvez os nossos jovens, talvez auxiliar os que se converteram agora, mas nós ainda estamos envergonhando o Evangelho. Chegam pessoas novas, recém-convertidos, e nós, os maduros na fé, continuamos ali arrumando briguinhas, nos desentendendo com nossos irmãos, precisando de auxílio dos pastores e dos nossos líderes, porque não crescemos, não avançamos e não nos tornamos aptos a fazer igual, a socorrer, a ajudar. Talvez nós deveríamos já estar no momento onde, diante de uma situação, de um problema entre nós, os pastores poderiam pedir a você, a mim, que auxiliassem, ajude aqueles irmãos, vá intermediar a conversa, mas nós não estamos prontos, porque nós também somos parte daqueles que continuam tendo esses mesmos probleminhas e discussões e bobagens entre nós. Quando nós nos tornarmos aptos, através do exercício constante, através da vida comum, nós vamos vivendo e vamos amadurecendo e vamos nos alimentando mais e recebendo mais alimento, então vamos avançando. Aí nós nos tornaremos aptos, preparados para toda boa obra. Nós voltamos então no início, no versículo inicial. Faça aos outros aquilo que você deseja que os outros te façam. Isso é para nós no contexto geral, em todo e em qualquer lugar, com toda e qualquer pessoa, em toda situação. Quando nós falamos de maturidade, nós falamos de atitudes e de pensamentos, como nós lemos. Pare de pensar como criança, pare de entender as coisas como criança e cresça. Quando nós entendemos que a vida adulta, a maturidade, é simplesmente não fazer aquilo que eu desejo, mas que eu sei que precisa ser feito. Quando nós entendemos que tudo que nós lemos aqui, que o Senhor não deseja mais que você viva no passado, que você precisa avançar, olhar para frente, viver das coisas que o Senhor tem para você e não do que passou, não do que você sofreu. Tem tanta gente que nós vemos que continua aprisionada em coisas do passado e nós vemos que ela não avança, ela não cresce, não muda, porque continua olhando para trás. Quando nós entendemos que o chamado do Senhor para nós é para frente, é futuro e é com pessoas adultas, bem entendidas, bem resolvidas, pessoas que sabem o que tem que fazer e elas fazem. Não importa, vai doer, vai ser assim, mas não era assim que eu queria, mas poxa vida, vai me custar. Não importa qual seja a situação, nós somos maduros, estamos bem preparados, aptos a toda boa obra, temos discernimento do bem e do mal. Então, nós podemos agora andar com Cristo como pessoas maduras e colher os frutos disso. Porque enquanto agimos como crianças, somos tratados por Ele como crianças. Recebemos o alimento compatível às nossas atitudes. E talvez essa seja a razão de nós não vermos frutos em nós. Não crescemos, não conquistamos. O Senhor até nos dá as palavras. Ele diz para nós, eu vou dar para você, eu vou fazer. Mas aí a gente não colhe. E por que será?
talvez nós estamos ainda agindo como crianças. Ele lança a palavra, Ele nos promete, mas ainda não estamos prontos, aptos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nessa noite, eu quero trazer à nossa memória que o Senhor nos chamou para viver como adultos maduros e bem preparados, e tudo o que nós precisamos está na palavra do Senhor.